Bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Irmã Sheila, em Goiânia. Gostaríamos de lembrar que no final da reunião teremos a fluidificação das águas e o passe virtual. Portanto, se puderem, coloquem seus copos, suas jarras para que sejam fluidificados. Vamos fazer agora a nossa oração, pedindo ao Pai maior que esteja conosco, nos inspirando, nos auxiliando nos trabalhos desta noite. Pedindo aos colaboradores de Sheila que possam estar também auxiliando com que possamos melhor compreender as lições trazidas e principalmente conseguirmos assimilá-las para aplicar em nossas vidas diárias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações. E livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Nós agora continuaremos com o hino A Matilde. A leitura da noite é do livro Reflexões à Sombra da Cruz, de S. Capelli, ditado pelo Espírito Erasmo. A lição é a reflexão 33. Os olhos. São os teus olhos a lâmpada de teu corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que haja em ti não sejam trevas. Lucas, capítulo 11, versículos 34 e 35. Sabemos que a lâmpada é um instrumento de iluminação dos caminhos. Se dirigirmos o seu fluxo luminoso para um espinheiro, iluminaremos os seus espinhos. Mas se o dirigirmos para o floral de um jardim, certamente iluminaremos as suas flores. Se o olhar, que é lâmpada do corpo, for dirigida para o mal, ver-se-á o mal. Mas antes será denunciado o que se tem na alma. Procura ver o bem e por certo o encontrarás em todas as manifestações da vida e dele participarás. Dirige o teu olhar para a virtude e perceberás a beleza que existe em seu cultivo e por certo absorverás o seu exemplo. Procura ver o que existe de bom, de belo e de virtuoso à tua volta, para que possas perceber as belezas do amor e do bem e iluminar o mundo em que vives. E, por fim, tranca os teus olhos para as solicitações do mal, para que possas refletir a luz da pureza interior. Não esqueças, avalia o que vês sem emoção, para não perder o rumo e a razão. Feliz é quem pode ver, vendo pode aprender. Quem sabe usar os olhos, evita dores e abrolhos. Nós passamos a palavra agora para o nosso amigo Pablo Lamaro, que nos presenteará com boas elucidações ligadas à doutrina espírita e trazendo as palavras de Jesus. Muito obrigada. Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente hoje e sempre em nossas vidas. A lição da noite, ela nos traz a reflexão de como estamos harmonizados com as leis divinas, ou seja, com as leis que regem todo o equilíbrio desse universo, e que nos conduz para o nosso aperfeiçoamento espiritual, ou seja, para a nossa ascensão espiritual. Allan Kardec, o nosso querido codificador, definiu o Espiritismo como uma doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. A nossa doutrina vem com o intuito de esclarecer sobre as leis divinas e conduzir a todos nós para o nosso aperfeiçoamento moral. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o que se deve entender pela lei divina ou natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. O sofrimento da humanidade é, pois, então, o afastamento dessa lei de Deus. Segundo o Espírito Miramês, quando Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á, ele nos mostrou os caminhos para o conhecimento de todas as leis da criação. Bater às portas espirituais é buscar com interesse de aprender e aplicar o esforço próprio nosso todos os dias. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, é eterna a lei de Deus? A lei de Deus, além de ser eterna, é imutável. Ela não muda com as mudanças humanas. Somente a lei do Criador não obedece ao progresso, porque é ela que rege a todos e a tudo, inclusive o próprio progresso. A sua configuração espiritual é a mesma em todos os tempos e em todos os mundos. Segundo ainda Miramês, Deus fez tudo perfeito, desde o princípio das coisas. E o que chamamos de evolução ou progresso é sinônimo do despertar espiritual. Tudo é perfeito na ordem das coisas. Sendo Deus o amor, somente o amor harmoniza todas as coisas. O amor é a fonte de toda a vida universal. Então, Kardec, mais à frente, questiona na questão 617 do Livro dos Espíritos se as leis divinas, o que é e o que compreendem no seu âmbito. Elas concernem
alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? E os espíritos respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Entre as leis divinas, umas vão regular o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Elas contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Essas são as leis morais. Na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona então: onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem que ela está escrita na consciência do ser. E em seguida dizem que há necessidade de sermos lembrados, porque a havíamos esquecido. A lei de Deus é continuamente revelada aos homens. Não obstante ela estar escrita na consciência, porque ela é passível de ser esquecida e desprezada por nós seres humanos. Quis assim então Deus que ela fosse sempre lembrada. E em todos os tempos houveram homens que tiveram essa missão, espíritos encarnados, espíritos superiores, que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Podemos citar dentre eles Moisés, nosso Jesus Cristo, nosso caminho, a verdade e a vida, nosso irmão codificador Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, entre outros tantos irmãos obreiros. Em razão disto, todos então podem conhecê-la, mas nem todos ainda, infelizmente, a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, meus irmãos, como entender que a lei está escrita em nossa consciência? De acordo com os princípios doutrinários codificados por Kardec, fomos criados simples e ignorantes e sujeitos ao progresso. Nesse sentido, o espírito de André Luiz, no livro A Evolução em Dois Mundos, a obra de nosso irmão Chico Xavier, explica-nos que no reino animal recebemos a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal o instinto e no reino hominal recebemos o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e a razão. Esses são os pródromos da lei moral, a formação da nossa consciência, cujo objetivo é transformar o nós homens em espíritos puros, é a potencialização das virtudes de cada ser. Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, questiona então: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Voltando lá atrás ao filósofo antigo da Grécia, Sócrates. Então Kardec, para melhor elucidação, pergunta ainda na questão 919A. Compreendemos toda a máxima dessa sabedoria, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Então qual o meio de chegar a isso? E o Espírito de Santo Agostinho nos explica então: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria, assim, uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus e os Espíritos os assistirão. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam, então, a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual.
A vivência, então, da lei de Deus conduz o homem ao bem, e o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei na sua maior pureza. Por extensão, reconhece-se, então, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Dessa forma, tanto quanto percebemos o pensamento divino imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta em nós outros, criaturas conscientes, mas ainda imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então vejamos bem na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos respondem que o maior exemplo é Jesus para nós. E Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou. E Jesus é a expressão mais pura da lei do Senhor. O apóstolo Paulo diz nas suas cartas aos Coríntios que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Cada experiência nos deixa o valor que nos corresponde, e tudo que nos acontece tem sempre uma razão de ser. Neste momento que passamos, constatamos da nossa fragilidade física, em que a vida de todos se vê ameaçada por um vírus que prenuncia aí com a interrupção da vida terrena. Nos faz pensar em questões como: o que eu tenho feito da minha vida? Que possibilidade tenho de recuperar todo o tempo que foi mal utilizado? Como tenho destruído minha atenção, distribuído a minha atenção, o meu carinho aos que convivem comigo? Quais os valores morais que tenho e que podem ser melhor utilizados para o auxílio do meu próximo? Então, como estou desperto perante as leis de Deus? De repente, temos a certeza de que somos peças importantes na vida deste imenso universo e sentimos vibrar em nós a vontade de recuperar todo esse tempo perdido. Elevarmos até Deus, o nosso Pai, é o grande objetivo de nós, a humanidade. E para alcançá-lo, precisamos vivenciar a justiça, o amor, a caridade, a fraternidade, a solidariedade e até a ciência. Diante dos cataclismos físicos ou morais, somos abalados pelo convite à vida, pela vontade de nos elevarmos, pela atenção e solidariedade aos nossos semelhantes. Assim, vamos nos tornando mais suaves, mais ternos, exercendo então a tolerância, a paciência, a compreensão, o perdão, o respeito ao próximo. Estaremos então nos primeiros degraus da ascensão espiritual. Nos comentários, então, de nota de J. Herculano Pires, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, no capítulo 5, no item 9, nos explica que a Terra ela está sofrendo uma crise e crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, muito melhor. As desordens atuais, que tanto nos assustam, são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. Para ela, na verdade, a humanidade está aceleradamente distraída. E víamos então a vigência do orgulho e do egoísmo em todos os níveis, do individual e também do coletivo. Estamos assistindo aí ao desdobrar de males altamente virulentos que corroíam a nossa sociedade. Manifestações cruéis de preconceitos, atitudes aí de agressividade, desrespeito inenarráveis ao próximo, posturas de desamor, competições mesquinhas, uma concorrência muito grande pelo poder, desprezando os princípios aí da boa convivência, mentiras, tudo isso refletindo na macroestrutura da sociedade. Com a chegada inesperada dessa pandemia, nos assustando, paramos então e refletimos. E forçadamente limitados dentro do nosso lar, vamos nos desacelerando, voltamos agora uns para com os outros. Não é castigo, nem aviso ou ameaça. É uma consequência natural da aplicação
da lei de causa e efeito, da lei do progresso, lei de liberdade, lei de conservação e outras leis do Criador. A cada um de nós espíritas cabe a gigantesca tarefa, então, de se reconduzir a Deus, cultivando a fé racional, confiando ainda que as autoridades e os nossos governantes eles não estão sós e entregues a eles próprios. Todos eles, meus irmãos, são assistidos e conduzidos por luminosas forças superiores, que os levarão às soluções da interrupção, com certeza, dessa pandemia. Vejamos no Livro dos Espíritos, questões 737 até 741, que trata dos flagelos destruidores. Kardec tenta compreender as razões pelas quais a humanidade, vez ou outra, é visitada por essas pandemias, ou outros transtornos que lhes abalam as estruturas físicas, orgânicas e psíquicas. Para os bons espíritos, os flagelos, e eis aqui o exemplo Covid-19, são necessários para fazer a humanidade progredir mais depressa, mais acelerado. Chico Xavier já dizia que ele agradeceu as dificuldades que teve na vida, pois foram elas que o fizeram progredir. E o pensamento de Chico é semelhante ao que disseram os espíritos a Kardec. Pois bem, prossigamos com Kardec, pois ele objetiva saber se Deus, já que é tão bondoso, não teria meios mais suaves para promover o avanço dos seres humanos? Os espíritos dizem a Kardec que Deus faz isso todo o tempo. E é a cegueira orgulhosa do homem que o impede de ver os meios mais suaves empregados para o progresso. O fundamental é progredir moralmente, para avançarmos na hierarquia dos mundos, abandonando então a categoria de mundo de expiações e provas, pois mundos que ainda estão neste degrau necessitam, por conta do tal orgulho dos seus habitantes, de alguns empurrões mais fortes das leis naturais, empurrões esses que estamos recebendo agora. Os espíritos querem sempre reforçar o nosso olhar macro, abrangente no que concerne a nossa vida. Então, um homem mais evoluído, portanto, não verá na morte o sinônimo da destruição, mas apenas uma mudança de sua condição espiritual, saindo da categoria de encarnado para entrar no time daqueles que vestem o uniforme da imortalidade. Vale registrar também um importante comentário que Kardec traz ao final do tema dos flagelos destruidores. Kardec então fala da utilização da inteligência como um meio de prevenir ou ainda vencer o flagelo destruidor. O homem tem, portanto, na ciência, que estuda as leis da matéria, todas as condições de sair vitorioso na luta contra qualquer flagelo que hoje atualmente convivemos e o chamamos de coronavírus. E ao colocar os olhos do futuro, Kardec informa que o homem, ao utilizar a inteligência, ele pode preservar-se e, se a esta inteligência unir-se o sentimento de caridade ainda, o homem poderá beneficiar a si e também ao seu semelhante. Nada diferente da realidade que vivemos hoje, que traz a importância de observarmos a higiene, os cuidados pessoais, para preservar a nós e o isolamento social, num gesto de renúncia, porquanto fomos criados para viver em sociedade e rodeados de nossos afetos, em benefício do bem coletivo. Pois bem, Kardec, na revista de julho de 1867, ele descreve uma terrível pandemia que devastava já há 2000 anos a Ilha Maurício, uma antiga ilha de França. Em outubro de 1868, assinada pelo espírito Clélier, Kardec publica a seguinte comunicação na Sociedade Espírita de Paris. Sem dúvida, é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas pelo fato de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los, tremendo de medo, preparar-se para enfrentá-los sem o medo, sejam quais forem os seus resultados. Preparai-vos, pois, para tudo, e sejam quais forem a hora e a natureza do perigo, compenetrai-vos desta verdade. A morte
não é senão uma palavra vã e não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. Então, como ensinou aquele espírito, que esse momento era para provarmos a nossa fé, a confiança no Criador e na nossa capacidade intelectual. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, em 1862, em Paris, ele fez a seguinte observação sobre as afinidades e desafios enfrentados pelos espíritos nos mundos expiatórios. A Terra lhe seria fornecida como um dos tipos desses mundos. As variedades são infinitas, mas tem como caráter comum servir como local de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos aí têm que lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho esse duplamente penoso, que desenvolve então ao homem ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. Como já havíamos comentado, não há casos. É claro que uma epidemia assusta, ela preocupa, mas é interessante que se tenha esses conceitos espirituais em evidência antes de se arriscar a fazer qualquer observação, pois Deus, em sua perfeita e misericórdia, através de leis também perfeitas e misericordiosas, para que o progresso seja atingido em toda a sua criação. Por isso, meus irmãos, não há casos. O pensamento materialista que nos leva a conclusões precipitadas, que incluem percepções errôneas referentes a castigos, a desarmonia, trazendo confusão, desleixo e até fatalidades. Já a visão espiritualista, porém, nos coloca acima de todos os males do corpo físico, convida-nos ao trabalho e à confiança no futuro para superarmos as dificuldades. O aprendizado ele é lento, mas é contínuo. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando que tal se dê, façamos o que de nós dependa para melhorarmos as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina ainda a suportar com resignação os nossos passageiros males. Esclarece a nossa doutrina outro ponto importante a ser observado, que seria a mudança de estado dos espíritos em evolução, ora encarnados e ora desencarnados. Uns chegam e outros se vão, todos os dias por motivos diversos. Alguns regressam ao mundo espiritual em desencarnes coletivos, como no caso de guerras, tragédias e epidemias como estamos vivendo. Explica a doutrina espírita que no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual no ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal e natural das coisas. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e migrações se operaram por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea, em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Chegadas e partidas coletivas são meio providenciais de renovar a população corporal do globo. Então, na destruição de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de ambiente. Em vez de partirem isoladamente, partem em grupos. Essa a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas, elas apressam o progresso social. Sem as emigrações
e migrações que de tempos a tempos lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. É de notar-se que todas essas grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas, então, de uma era de progresso de ordem física, intelectual, moral e, por conseguinte, nos estados sociais das nações que as experimentam. E aqui entra a importância da transformação moral para uma vida realmente saudável. O amparo ao próximo cria o amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a crueldade e a avareza, e exortando-nos então à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional. Estabelecem, quando observados, a imunidade perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulam as possibilidades imprescindíveis à evolução até Deus. Muito dos flagelos que acontecem tem por objetivo somente a manutenção dos sistemas naturais do planeta. Outras vezes, tem por objetivo a própria humanidade egoística e recalcitrante no mal, que vez por outra é abalada em seu orgulho e preguiça para que reconheça a necessidade do bem e das reformas. É necessário, então, aqui refletir sobre o ponto de vista da imortalidade da alma. São 3 os elementos constitutivos do universo, como Kardec bem explicou no Livro dos Espíritos. Deus, o Espírito e a matéria. Deus, sendo a inteligência suprema, causa primária de tudo o que constitui o universo. A matéria, tudo que ocupa lugar no espaço universal, o fluido formidável que pode tomar formas infinitas, tanto tangíveis quanto intangíveis, extrafísicas, dimensionais, pois a inexistência não é sinônimo de invisibilidade, a ferramenta que o espírito usa para sua evolução e trabalho. E, por fim, o espírito, o sinônimo de vida ou inteligência como força da natureza, no sentido geral, universal, capaz de se apresentar de formas que variam ao infinito. Assim como a matéria pode tomar formas tanto físicas quanto extradimensionais, capaz de preexistir e sobreviver a tudo. Ou seja, a imortalidade é o seu principal atributo, é o principal atributo do espírito. Assim sendo, Kardec tomou conhecimento sobre a ótica dos espíritos superiores e imortais a respeito da destruição. Encarando por esse prisma, os espíritos superiores esclarecem que os flagelos destruidores acontecem para fazer com que determinada leva de espíritos sejam obrigados a sair da inércia moral em que se encontram. E é assim que, de tempos em tempos, as humanidades de um planeta de provas e resgate, cada uma a seu turno, que porventura estejam estacionadas em determinado ponto da evolução, são constrangidas a marcharem em direção à fraternidade e ao conhecimento, através de determinada epidemia ou desastre natural. Então o homem realmente não tem como fugir. Somente encarar com coragem, empenho e fé, reconhecendo a onipotência de Deus na natureza, pedindo para que Ele tenha piedade de nós, até porque a própria lei de destruição nos mostra que tudo passa, como bem frisou Emmanuel pela pena do nosso irmão Chico Xavier. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, meus irmãos, para nós
é um dia desses repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao Criador e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar, diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no comando de tudo e segue serenamente olhando por nós. E ele guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Meus irmãos, ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiamos em Deus, aproveitando cada segundo que temos, cada minuto, por certo, também passarão. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, nos iluminando, nos dando força para superar as nossas dificuldades, para avançarmos até o nosso Pai. E que assim seja, e muito obrigado a todos. Vamos aproveitar esse momento sublime que nos encontramos na casa de Sheila e vamos visualizar na nossa tela mental a figura meiga de Jesus, aqui entre nós, e de suas mãos, do seu coração amoroso, estão fluindo energias positivas, energias de cor azulada, esverdeada, diretamente para os nossos centros de força. E essa energia, penetrando pelo nosso centro coronário, vai fluindo para os demais centros de força e vai envolvendo os nossos órgãos, nossas glândulas, nossas células, em vibrações de paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Senhor Jesus, nós te rogamos também que essas energias positivas se estendam para o lar de cada um que está aqui participando conosco desta reunião e que envolva os familiares, envolva também os amigos, os vizinhos, envolva o nosso país, o nosso globo terráqueo. Principalmente neste momento que estamos passando por uma situação de muita necessidade, em que estamos aprendendo a conviver mais nas nossas casas com os nossos parentes. Estamos aprendendo a conviver com a nossa vaidade, o nosso orgulho. E assim aprendermos a sermos humildes, a sermos sinceros e praticarmos a verdadeira caridade um com o outro, que é a caridade do entendimento, e exercitarmos principalmente a paciência. Mestre amado Jesus, essas águas que se encontram já preparadas por todos nós, que os nossos mentores espirituais, esses trabalhadores da casa de Sheila, possam magnetizá-las e transformá-las em elemento medicamentável, a fim de que cada um que delas fizer uso
possam sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, Senhor Jesus, confiantes que recebemos tudo o que pedimos, agradecidos por mais esta oportunidade de convívio com a espiritualidade aqui presente, nós vos agradecemos este momento. E que assim seja. E agora vamos fazer a prece de encerramento. Mestre amado, aqui nos reunimos mais uma vez em vosso nome, com desejo sincero de servir na vossa seara de amor e luz. Rogamos aos trabalhadores incansáveis desta casa de orações, casa de ajuda a todos que aqui vêm nas suas necessidades. Nós vimos agradecer por tudo quanto recebemos e pedir, Senhor, que os vossos emissários, os nossos anjos guardiães, nossos mentores espirituais, possam acessar os nossos canais intuitivos, no sentido de ouvirmos os seus conselhos maravilhosos, para que possamos cada vez mais trilhar o caminho da verdade, o caminho da verdadeira vida, o caminho do amor, o caminho do equilíbrio, da harmonia e da paz. E assim, Senhor, agradecidos por tudo quanto recebemos e tudo que receberemos, pedimos a permissão para encerrar a reunião desta noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.